Sabemos que o mundo espiritual se preparou para a vinda do nosso Mestre Jesus. Mas e na Terra? Como estava o ambiente para recebermos o nosso Mestre? Você já pesquisou sobre isso? Já leu sobre esse assunto? Se quiser saber mais, fique conosco após a vinheta. Meu nome é Anderson Portugal, estamos aqui no programa Páginas Espíritas, trazendo a leitura e reflexões desse livro aqui, Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos, ou também conhecido como Irmão X, nos trouxe algumas histórias do mundo espiritual para nos ajudarmos na reflexão e entender as mensagens do nosso Mestre Jesus. Na semana passada, lemos o prefácio, a introdução deste livro, com o tema A Escola do Evangelho. Humberto de Campos trazendo a notícia de que ele continuava estudando na Escola do Evangelho e se esforçava para ser o espírito evangelizado. E também, indiretamente, ele faz o convite para nós. Se por acaso você não assistiu esse episódio, o card está aqui em cima. Na mensagem de hoje, nós vamos ler o capítulo 1, chamado Boa Nova. Humberto de Campos vai nos narrar esses bastidores no planeta Terra para o recebimento do nosso Mestre Jesus. Ele assim inicia. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegará ao poder não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo, aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio do seu pai adotivo. Então aqui vai quase como uma aula de história, né, pelo Humberto de Campos. Júlio César Otávio ele se tornara imperador na época de Jesus, mas antes ele era sobrinho-neto do imperador Júlio César, que fora assassinado. Júlio César tinha escolhido seu sobrinho-neto como um herdeiro, né, daquele império. Só que não foi tão simples assim. Tanto que após o assassínio, né, de Júlio César, Roma foi governada por um triunvirato. Né? Então 3 pessoas ali estavam no comando do Império Romano. E Júlio César Otávio era um deles. Ele fala aqui de Antônio, né, que era Marco Antônio, também tentou usurpar o poder, mas sem sucesso. Como curiosidade, Marco Antônio foi aquele também que se apaixonara por Cleópatra, né, e se envolvera ali, preocupada muito mais com a Cleópatra do que com o próprio Império Romano. E aí isso foi um dos fatores que o Senado romano, né, optou por retirá-lo do poder, e aí acabou que toda a administração do Império Romano coube a Júlio César Otávio. E aí Humberto de Campos inicia aqui a leitura, falando assim que todos os historiadores olham com espanto, né, a conjunção de acontecimentos para que o poder ficasse nas mãos de Júlio César Otávio. Suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato e em seguida os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Então, tudo conjurou para que ficasse apenas o Otávio. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, e em breve todas as religiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. E aí um outro ponto que Humberto de Campos nos narra é que começou um ambiente de mais paz, né, porque o Império Romano foi expandindo as suas fronteiras e as legiões, né, que entrariam em confronto, estavam entrando em confronto com o Império Romano, se entregavam, né, com muito mais facilidade do que outrora. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculosas e tenebrosas. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. Então até aqueles mais simples, né, aqueles que não destiam de poder, de títulos, ainda estavam também, né, num ambiente de alegria, de tranquilidade. Então toda a psicosfera do planeta Terra, ela se modificara só com a aproximação de Jesus, né, porque aqui tem uma nota de rodapé, fala que Caio Júlio César Otávio, ele nasceu em 63 a.C. Então o início
do império dele, ainda Jesus não tinha nascido, né? Então toda aquela preparação do ambiente, né, as pessoas acabaram se modificando. E não é só isso, ó. A cidade dos César se povoara de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens de educação e de justiça. Então, a educação começou a expandir no Império Romano e também o sensor de justiça, né? Há narrativas, inclusive, de Otaviano, né? Pegar aqueles vilarejos mais simples, onde não tinha muita organização, e todo o aprendizado de Roma ser aplicado também nessas províncias bem longínquas, né? Então, ele trouxe o progresso por todo o Império Romano governava. Só que nem tudo era um mar de rosas, né? Ele diz aqui, Humberto de Campos, no entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dardos dolorosos. Otávio nunca foi o senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência queixava-se de enxaqueca que se faziam seguir de singulares abatimentos. Então, ainda que ele, no mundo material, era o homem mais poderoso do planeta Terra, né, porque ele era o imperador do Império Romano, ainda assim, na sua intimidade física, né, ele não gozava de uma saúde plena. Então, ele tinha dificuldades na saúde. E aqui na sequência, não é só a saúde física que atormentava o imperador. Também tinha a sua saúde no entorno da sua família, a questão moral, né? Então, ele também tinha conflitos morais, como a que a gente vai ler em seguida. Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império. Então, ele tinha também essa postura, né, de ensinar a moral, de organizar, de aplicar a justiça, só que ele tinha dificuldade de aplicar isso na própria família. Foi obrigado a humilhar dos seus mais fundos e delicados sentimentos de paz e de soberano, levando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha de Pandatária, por efeito da sua vida de condenáveis escândalos na corte. Então, ele teve que banir do Império Romano a sua própria filha por comportamentos equivocados. E não para por aí, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Então, a neta também caminhou pelo vereno equivocado, pela serena equivocada, e o imperador precisou também banir a sua neta. Ainda não para por aí. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia, na intimidade doméstica, em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele assim na família a mais angustiosa ansiedade do coração. Então a esposa dele, né, estava envenenando familiares, né, por conta de discordância. Então o ambiente familiar também era muito conturbado. Então, o que a gente falou anteriormente, ainda que ele fosse ali o homem mais poderoso no mundo material, a sua vida íntima na sua família, o seu corpo físico, né, rogava a ele, né, perseverança e persistência no ideal que ele almejava para o Império Romano. Apesar de tudo isso, né, que não deve ter sido uma tarefa muito fácil, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer, né? Então a história chama que é o século de Augusto, né? Aquele enviado de Deus na ambientação, né, do Império Romano, onde a paz e o progresso perseveraram. Só que Humberto de Campos vai fazer outro alerta, né? A alma coletiva do Império nunca sentiria tamanha impressão de estabilidade e alegria. Humberto de Campos fala aqui que a paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências, porque aí vieram diversos espíritos para ajudar nesse progresso, tanto na parte das letras quanto na parte das artes, né? Nas letras ele indica aqui Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustio, Tito Livio e Mecenas, e também na parte da arquitetura, Humberto de Campos fala que em todos os lugares lavraram-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erguiram-se palácios, santuários, protegiam-se inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e sorriso da deusa Vitória, não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. Então, aquele ambiente do Império Romano, né, de muita guerra, de louvores a deusa Vitória, ele se apagava, né? Era um ambiente ali de desenvolvimento das artes, desenvolvimento da letra, desenvolvimento do povo
né, do Império Romano e de todas as suas províncias. O próprio imperador, muitas vezes, imprescindindo das grandes festas populares, com o coração tomado de angústia dos sabores da sua vida íntima. Então, assim, tinha as festas populares do Império Romano, mas lá dentro ele tinha os amargores da vida íntima dele. Ainda assim, ele se surpreendeu de testemunhando o júbilo e a tranquilidade do seu povo, sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de uma tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam esses versos de morredura beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. Aí vem um alerta de Humberto de Campos. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada que é a época de Augusto, ali, o século de Augusto, é também o século do Evangelho, ou Boa Nova, né? Porque a tradução da palavra Evangelho é a Boa Nova, é a boa mensagem que Jesus veio trazer para todos nós. Esqueceram-se que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber no seu reinado a esfera do Cristo que se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos deliciosos como Alexandre ou Aníbal. Então, aquele momento em que Jesus se aproximava, os espíritos que almejavam guerra, disputa, estavam dispostos a fazer qualquer coisa, né, para poder se crescer pessoalmente, esses espíritos eles acabavam não se aproximando da Terra, né? Então ele citou aqui Alexandre e Aníbal, que são referências no mundo, né, das guerras. Aí, porém, outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores. Aqui ele já começa a indicar os futuros apóstolos, né? Aqueles espíritos que voltaram para a Terra, mas na condição de pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que se preparariam para a vida do Senhor, e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que, instintivamente, se sentia no limiar de uma transformação celestial. Então todo o ambiente se transformava, inclusive os espíritos que estavam ali reencarnando para poder receber o nosso Mestre Jesus. Ia chegar à Terra o sublime emissário, a sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como uma chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vive, então, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento e morredouro. Então tem uma passagem evangélica, né? Jesus faz a semelhança da festa do noivado, a preparação para a vinda do reino dos céus. Depois dessa festa de corações, corroeteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, né? Então, você pega a Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo inteiro. Então, ele está colocando assim que o Evangelho é o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas e trânsito pela terra. O mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que as características se conservassem entre os homens como expressão da sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela, a guiar reis e pastores à manjedoura rústica. Aqui a gente está falando do nascimento de Jesus, né? Tem a estrela de Belém, e aí conduziu, né, reis e pastores àquela manjedoura rústica, manjedoura simples, onde ele escolheu para o seu nascimento, onde se entoavam as primeiras notas de cânticos de amor e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e de alegria, começa a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Então ele coloca aqui como o Evangelho, a Boa Nova, né, como um livro de amor e de alegria. Em diversas passagens nós vamos ver aqui no programa que Humberto de Campos frisa muito isso, que o Evangelho é essa combinação de amor e de alegria. E ele fala que o Evangelho começou naquela gloriosa noite de Natal, né, com a estrela de Belém, o nascimento de Jesus, e o Evangelho termina com a Jerusalém libertada, no livro de Apocalipse. Embora a gente, quando remeta o livro de Apocalipse, sempre pense nas tragédias, nas mudanças que ocorreram no mundo, a gente for lá no final do Apocalipse, a gente vai ver que a mensagem é a Jerusalém libertada.
Então, Humberto de Campos aqui, trazendo todo esse contexto do mundo material, do planeta Terra, como ele estava, né, há mais de 2.000 anos atrás, como ele se preparou. Havia um ambiente de guerra, um ambiente de disputa, de poder, ainda que tenha ocorrido, né, o assassinato de Júlio César, tudo aquilo se compilou, se organizou para que o imperador da época em que Jesus nasceu fosse alguém preocupado com o progresso, preocupado em desenvolver o Império Romano. Então, todo aquele ambiente de guerra e de disputa foi se harmonizando, espíritos para desenvolver a arte, a cultura, foram reencarnando para poder ir criando esse ambiente. Então, muitos historiadores se utilizam, né, como essa série, o século do Augusto, inclusive, né, em homenagem a ele, nós temos o mês de agosto, né, em homenagem a esse imperador, Otávio Augusto. Mas não foi só isso. Todo esse ambiente era porque o nosso mestre estava vindo para viver conosco, para trazer experiências para a gente que fosse nos ajudar a melhorar a cada dia. Essa é a principal mensagem, né, da Boa Nova, e esse capítulo, Humberto Campos traz esses bastidores, né, de como foi essa preparação. Vocês já ouviram falar isso? Já tinham feito essa conexão, né? Eu não tenho tanta conhecimento na parte de história, mas algumas coisas eu lembro, né, das minhas aulas de história do colégio, e eu achei bem interessante essa conexão, essa preparação, já tinha lido do mundo espiritual, mas no mundo material, de como que o mundo se preparou para a chegada de Jesus. Se você curtiu, né, essa leitura, essa reflexão, deixa seu joinha, deixa os comentários aqui embaixo do vídeo, né? Vai ser um prazer a gente estar trocando a figurinha, de repente algum ponto que a gente leu aqui e refletiu, você gostaria de aprofundar mais, de dar uma outra visão, será um prazer a gente fazer uma leitura e termos um debate, uma conversa nos comentários. Então fica o convite para curtirmos o vídeo e estaremos na semana que vem, né, nesse programa aqui, Páginas Espíritas, com o capítulo 2, chamado Jesus e o Precursor. Até a próxima e fiquem com Deus.